Olá, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão os estudos e os preparativos para a prova do Enseja? Manda ver, estuda, reveja essas aulas, que é garantido que você tenha um bom resultado. Eu sou a professora Marcelina e hoje nós teremos a aula 8, o trabalhador, as tecnologias e a globalização, de ciências humanas e suas tecnologias. Antes de começar essa aula, você já percebeu que em todas as aulas nós nos referimos às tecnologias? Pois é, isso se refere ao mundo atual? Não, sempre houve tecnologia, sempre houve uma forma do homem melhorar a forma com que ele se mistura e ele se envolve com o meio dele. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar analisando, observem comigo, essas duas apresentações de vagas de emprego. Vamos lá. Uma é de 1972, que diz o seguinte: empresa contrata datilógrafo ou datilógrafa. Exigências: ginásio completo e curso de datilografia. Salário a combinar. Contato: cartas à redação deste jornal. Enquanto a outra proposta, ela é de 2002. Empresa contrata digitador, digitadora. Exigências: ensino médio, curso completo de edição de texto e planilhas de cálculo. Salário a combinar. Contato: e-mail para a redação do jornal. O que vocês perceberam de diferença? Claro, muita coisa. A começar pelo tempo, né? Vamos olhar novamente. Olha só, 1972 a 2002. Quanto tempo se passou? Quantas décadas? De 80, 90, 30 anos se passaram. Quantas coisas mudaram? Primeiro, né, gente, que datilógrafo é uma função que não existe mais, ela quase não existe mais, ela não é exigida. Mas a datilografia era um curso que a maioria das pessoas faziam para poder estar apta às vagas de emprego que pudessem surgir. Segundo, ginásio completo. Esse ginásio completo, que não se usa mais este termo, refere-se ao ensino fundamental 2, do 5º ano ao atual 9º ano. Ou seja, nem exigia-se o ensino médio. E o curso da datilografia, como eu falei, como é que você entrava em contato, para se candidatar a esta vaga? Você escrevia uma carta à redação do jornal que estava com essa proposta de trabalho, com essa vaga de emprego, com esse anúncio publicado. Outra coisa, você teria que ter uma boa redação, porque ali, se não tivesse uma boa redação daquela carta, você nem era chamado para uma entrevista de trabalho. Voltando ali para analisar o segundo anúncio. A empresa contrata um digitador. Não estamos falando mais de máquina de escrever, é digitar. Você tem que ter o curso completo de edição, olha lá, o curso completo de edição de texto. Você tem que saber não só digitar as palavras, escrever, então você tem que conhecer um programa. Normalmente você tem que ser muito familiarizado com o Word, A Microsoft, aqueles pacotes todos e os programas que tem, você tem que saber o que é aquilo ali, saber escrever. Não é só o escrever, de uma forma muito simples, não, você tem que saber editar o texto, formatar, pontuação, acentuação, como é que você vai organizar suas ideias, começo, meio e fim, todos os gêneros de escrita, não é simples. Eles exigem também o ensino médio, onde você termina o Fundamental 2 e o ensino médio, onde vocês estão buscando isso e vão concluir junto conosco. Depois, uma planilha de cálculo. Essa planilha de cálculo é o que nós chamamos de Excel. Então, veja bem, essa pessoa ela tem que ter o ensino médio completo, ela tem que ter conhecimento de informática, ou seja, este curso de edição de texto e planilha, ela tem que ter um conhecimento de uma linguagem digital. E, além disso, ela tem que ter o conhecimento da comunicação digital, enviar um e-mail para a redação desse jornal. Você viu quantas coisas mudaram aqui? Quantas funções deixaram de existir e quantas funções existem? As exigências que o mercado estão buscando, o que se espera de uma pessoa que se candidata a uma vaga de emprego, inclusive você está no caminho dos seus estudos, do seu ensino médio, para alçar voos mais altos. Mas vamos voltar à nossa aula. Veja bem, essa transformação toda que o mundo passou,
e que nós estamos hoje vivenciando, que às vezes passa até despercebido essa revolução tecnológica que aconteceu, todas as transformações, e que ela está presente em nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas exigências que nos são feitas. Para algumas pessoas isso transcorre normalmente, porque elas já nasceram nesse mundo digital, e lidar com isso tudo é algo bem tranquilo. Mas veja bem, será que este impacto, por exemplo, quando é lançado um modelo novo de celular com funções que nós desconhecemos, nós nos familiarizamos de uma maneira muito simples, porque o celular já faz parte do nosso dia a dia já há bastante tempo. E é meio complicado até você imaginar o seu dia a dia sem o teu celular, sem o seu aparelho telefone móvel. E isso não é mais um impacto para nós, mas outras sociedades anteriores a nós, o que nós vamos ver um pouco a respeito desse processo, sentiram um impacto muito grande. O impacto que nós sentimos em relação a esses meios de comunicação digitais, ele não pode nem ser comparado com o impacto de quando o telefone surgiu na vida das pessoas, tá? Quando veio esta novidade. Inclusive, alguns anos atrás, umas décadas atrás, eu tive a experiência de trabalhar com o comércio do telefone celular. Eu morava em São Paulo e eu me recordo que o primeiro celular que eu vendi, ele custou R$ 1.996. Ele era um Motorola, chamava-se de tijolo, ele vinha numa maleta, né, grande, a bateria era pesada, e quando eu fui fazer a entrega deste celular, ficava no centro velho de São Paulo, da cidade de São Paulo, estava entregando para um advogado, e que inclusive eu tive o acompanhamento de um segurança da empresa que eu pudesse entregar este aparelho. Gigantesco. E ali para que eu pudesse explicar o funcionamento daquele aparelho para aquele cliente, tive que fazer um curso para compreender aquele aparelho, a complexidade. E ainda era difícil passar a ideia da comunicação daquele telefone que não estaria vinculado a um fio, a uma parede, a uma tomada, que ele poderia percorrer, fazer o que ele tinha que fazer com o telefone na mão. A ideia ainda era muito abstrata. Então, além das profissões que nós nos referimos ali, né, em relação a escrever numa máquina, não foram só essas profissões que se modificaram, os meios de comunicação também. Eles avançaram, se transformaram, alguns estão quase desaparecendo. E a forma como nós nos relacionamos também se modificou bastante com o passar do tempo. Uma coisa que marcou muito esse processo foi o surgimento da eletricidade, que nós vamos nos referir agora, e depois vamos... Mas veja essa imagem, falando sobre os transportes. Os transportes o transporte foi uma das mudanças tecnológicas que veio nesse processo, que mudou muito a vida das pessoas. As ruas tornaram-se mais amplas, mais largas, mais movimentadas. Isso vai modificar a vida das pessoas de uma forma muito radical, porque elas podem percorrer caminhos mais longos e de um lugar a outro, morar num bairro, trabalhar em outro bem distante. As grandes cidades, isso vai viabilizar as relações, não existe mais o lugar onde se não possa chegar. É claro que junto com isso vem uma série de outras questões. Esta imagem é uma imagem da cidade de São Paulo, onde aparece, né, um ônibus, e ali você pode ver, nós temos duas pistas, né, a que vem, a que vai, como a gente costuma falar, mas nós temos a corredor de ônibus, e aquilo foi uma forma que a prefeitura da cidade encontrou para que o transporte público fosse mais atrativo e chegasse mais rápido, pelo fato do volume de carros, de pessoas, uma cidade gigante. Então, veja bem, o transporte é uma das coisas que vai mudar nesse processo que nós estamos falando. A eletricidade, como eu tinha me referido, que nós vamos ver agora, olha que nós temos ali aquelas duas imagens. Nós temos os acendedores, haviam os acendedores, em determinado horário, acendiam os lampiões que iluminavam a cidade. E atualmente nós temos com a eletricidade, já atualmente não, há muito tempo nós já temos a presença da iluminação pública, e ela vai
Essas lâmpadas, né, elas são trocadas quando há necessidade, a grande transformação. Então, a eletricidade vai trazer uma mudança no dia a dia das pessoas, não somente nas ruas iluminadas, mais seguras, a possibilidade da vida noturna, e quando a gente fala da vida noturna, nós estamos falando de todos os tipos de atividades, seja trabalho, que trabalham à noite, na limpeza na cidade, da segurança da cidade. Nós estamos falando da eletricidade no dia a dia das pessoas dentro de casa, a iluminação, o uso das lâmpadas, o uso de aparelhos conectados, né, nas tomadas, a existência dessas tomadas, a proximidade dessas pessoas com esses aparelhos, né, esses aparelhos elétricos, nós não vamos falar esses aparelhos eletroeletrônicos. E como é que foi essa evolução, né? Falando da eletricidade e falando do transporte ao mesmo tempo. Trouxe duas imagens para vocês. Do bonde, que tinha os motorneiros, os condutores, né, dos bondes, e o que nós conhecemos hoje, o ônibus, transporte público coletivo, com um motorista. Essa evolução desses transportes, eles vão ser mais ágeis, mais seguros, vão poder transportar mais pessoas e percorrer os percursos que eles faziam, eles fazem em menos tempo, e ali o consumo do quê? Do combustível, que nós inclusive falamos isso na aula anterior. Então, veja bem, falamos do transporte e da comunicação. Tanto esse transporte, nós estamos falando só me referi só ao ônibus, né? Só o coletivo, só o ônibus coletivo, não falei do metrô, não falei do trem, mas falei só dos ônibus. E falei da eletricidade, iluminação pública nas ruas, que vai trazer uma dinâmica de movimentação para essas cidades e para dentro da casa das pessoas. Eu não me referi aos aparelhos eletrônicos. Nós só estamos falando ainda da questão da existência da eletricidade dentro da casa das pessoas. É óbvio que ainda existe um número muito grande de pessoas em nosso país onde não tem o benefício da luz elétrica em suas casas. Mas será que mudou só isso? Claro que não, nós sabemos, nós já falamos a respeito e retomando nesta aula, mudou a forma como as coisas são produzidas. Observe esta imagem. Essa imagem está representando uma linha de montagem anterior à instalação da indústria automobilística no Brasil. A Ford só chega no Brasil em 1925 e a General Motors na década de 1940. Então, o que nós estamos observando? Vamos analisar bem direitinho, bem próximo a esta imagem. Nós temos carros, né, numa linha, e esses operários, esses trabalhadores, ali diante desses carros, nós temos ali peças, né, aparentemente são os pneus. Veja bem, linha de montagem anterior à instalação da indústria automobilística no Brasil. Então, ela vai modificar, porque essa imagem está nos mostrando somente uma das formas com que se produzia, como funcionava a linha de montagem automobilística no Brasil. Isso vai ter uma alteração, vai ter uma mudança. Vocês já ouviram falar na Ford, tá? Este nome Ford se refere a um engenheiro norte-americano, Henry Ford. Este Henry Ford, você já ouviu falar? Pois bem, este Henry Ford, ele vai criar uma linha de montagens de carro de uma forma muito mais eficiente. Como assim, professora? Funcionava da seguinte forma: os trabalhadores ficavam fixos e o que se movia não era ele para colocar as peças nos lugares, era a esteira. Vinha uma parte do automóvel, ou nem uma lataria, ele era responsável em colocar determinada peça, colocou, aquilo caminhava, ele colocava a próxima peça, mas sempre fazendo o mesmo, realizando a mesma atividade, certo? Ele se tornava especialista em praticar aquela função. Além de tornar-se especialista em praticar aquela função, o trabalho dele tornava-se mais barato, mais produtivo, e ele não precisava pensar, ele não tinha nenhuma atitude criativa, que não era nenhuma preocupação, nem interesse de uma linha de montagem de um carro. Tinha que ser eficiente, tinha que ter o menor custo, tinha que ser rápido
E claro que aquele profissional, ele se tornaria especialista naquilo que ele estaria fazendo. Esta forma de montagem e de pensar passou a ser chamada de Fordismo. E o objetivo era realmente que ficasse mais rápido e mais barato. Eu trouxe para vocês um pequeno vídeo para que você entenda o que é o Fordismo. Acompanhem comigo, vamos assistir juntos. (16 de junho de 1903). Foi nesse dia que Henry Ford, sem muita ostentação, deu início a uma fábrica de automóveis que mudaria o conceito do novo veículo. No início do século, os carros já não eram novidade, mas acessíveis apenas aos ricos. Luxo. Até então, cada carro era fabricado artesanalmente por uns poucos especialistas que dominavam todo o processo. A Ford adotou a primeira linha de montagem, onde os trabalhadores não precisavam de tanta especialização. Ao lado de uma esteira rolante, cada operário adicionava uma peça ao corpo do carro. O barateamento foi brutal. O modelo T, que originalmente era vendido por mais de $800, teve o preço reduzido para $290. O automóvel se popularizou rapidamente. Ao mesmo tempo, o lucro da fábrica foi tão grande que Ford aumentou o salário mínimo dos trabalhadores para $5 por dia, um valor surpreendente na época. No Brasil, no início do século, o automóvel ainda era um bicho de 7 cabeças que provocava receio no povo. Em 1900, circulou nas ruas de Petrópolis o primeiro carro importado com motor a explosão, um Tecovil de 9 cavalos movido a benzina. Logo, os barões do café e incipientes industriais paulistas começaram a comprar essas máquinas, que antes de tudo simbolizavam status. Em 1903, a Prefeitura de São Paulo legalizou os novos veículos. A placa número 1 foi para o automóvel da família Matarazzo. Em 1904, São Paulo já tinha 84 carros, que disputavam espaço com os bondes elétricos que circulavam na cidade desde a chegada da Light canadense, em 1900. Vocês puderam ver, esse processo barateou muito carro. Pra você ter uma ideia, gente, de $1.340 passou a custar $200 lá na época, um automóvel, né, um Ford, os primeiros modelos. E olha que incrível, esse carro, vamos chamar de hoje, seria o carro popular da época. Gente, isso foi um exemplo. Depois, mais à frente, nós vamos falar do toyotismo, que seria a robotização na linha de montagem. Mas ainda vamos segurar. Então, veja bem. Olha que tecnologia nós vamos recapitular. Olha a tecnologia. A tecnologia, nós nos referimos aos transportes. E os transportes, o investimento nos meios de transportes, eles vão ocorrer por conta também do aumento da indústria, do aumento da mão de obra, aumento de trabalhadores. Era preciso uma forma de fazer com que essa gente toda chegasse em seu trabalho de uma forma mais rápida. Nós estamos falando uma questão de tempo, era preciso que a coisa fosse efetiva e que as cidades funcionassem na mesma dinâmica que tudo estava funcionando. As grandes transformações tecnológicas, elas vão acontecer, nós estamos falando ali no meados do século XX, mas veja bem, com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, houveram avanços tecnológicos gigantescos que a sociedade vai acabar absorvendo. Esses investimentos tecnológicos que ocorreram durante a guerra, eles tiveram objetivos militares, objetivos bélicos, com intenções armamentícias. Então, quando a Segunda Guerra acabou, a Europa, que era o polo do poder mundial, deixa de ser. Surgem dois países que saem vitoriosos ali no final da Segunda Guerra Mundial, que são os Estados Unidos da América e a já extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O mundo se polariza entre países capitalistas e países socialistas.
que já não é mais uma realidade. Mas logo após a Segunda Guerra Mundial, havia, portanto, Estados Unidos como líder dos países capitalistas e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas como líder dos países socialistas. Eis a Guerra Fria. A Guerra Fria vai estimular mais ainda essas potências com investimento tecnológico. E estes investimentos tecnológicos podemos sentir até hoje, que avançaram mais ainda e a sociedade vai absorver em benefício próprio. Por exemplo, setores petroquímicos, setores eletroeletrônicos, setores da aviação conheceram o progresso, além do que hoje nós fazemos benefício, que é a internet e os computadores, todo investimento norte-americano. Mais à frente, como é que vai surgir a questão da internet, da tradução, sabe, Google Tradutor, que nós buscamos essas ferramentas, isso vai surgir também por conta dessas guerras. Gente, acompanhem comigo essa tabelinha, essa pequena demonstração que eu trouxe para vocês sobre algumas consequências culturais e científicas da guerra. E nós temos ali, gente, nós tivemos os avanços tecnológicos, como a física, através da bomba nuclear, não foi positivo, porque infelizmente resultou ali algumas catástrofes, como o que foi bombardeado, né, em Hiroshima e Nagasaki. Armamento, criação de mísseis, mas em compensação a medicina criou antibióticos, era preciso, gente, nós tínhamos ali um número indescritível de soldados que estavam expostos, era preciso tratá-los. Aeronáutica, avião a jato. Então, todas essas invenções tecnológicas foram consequências da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só em nível de curiosidade, você sabe que quando os Estados Unidos estavam ali na Segunda Guerra Mundial, tinha a Alemanha como um dos seus inimigos, eles criaram um aparelho tão grande, tão gigantesco, que para nós seria assim, algo impossível, para mim, né? Seria algo impossível de compreender a funcionalidade dele. Ele precisou de nada mais, nada menos de uma equipe de 10.000 pessoas trabalhando nesse processo. E o objetivo dele, neste computador, era para codificar, né, decodificar, traduzir e interferir em ligações, em mensagens, em telégrafos alemães. É daí que vai vir a tradução. E isso ele conseguiu genial, né? Genial, algo inacreditável. Só depois da guerra é que os americanos vão anunciar essa criação. E olhe onde nós estamos hoje, vocês ouvindo a respeito disso por meio da internet. Gente, com toda essa tecnologia, na forma de produzir, na forma de colocar produtos no mercado, vamos a um questionamento. E os empregos? O que aconteceu com esses empregos? Olha essas duas imagens aqui na tela. Nós temos novamente linhas de montagem. Nós temos uma fábrica automobilística, né? Ali nós estamos vendo que aqueles carros, eles já estão montados. E nós temos uma linha de montagem de automação. Você consegue observar quantos trabalhadores nesta linha? Eu vejo uma pessoa. E se a minha visão não se engana, talvez duas. Gente, o que aconteceu com os trabalhadores? O que pode ter acontecido? Bem, o que vai acontecer ali é o seguinte: se a tecnologia, se acontece ali já com o Fordismo, o objetivo de tornar a produção mais rápida, né, produzir em série, diminuir perda e o produto fique mais barato, com o passar do tempo, essa tecnologia, alguém em algum momento vai investir para que ela se torne mais rápida, para que ela se torne melhor. E assim sucessivamente. Nós não vamos parar onde nós estamos hoje. Tudo que nós estamos usando hoje, eu acredito que ainda vai passar por novas revoluções, por novas transformações. O que vai acontecer na questão da linha de montagem, realmente, é o desaparecimento desses trabalhadores. Por quê?
porque eles estão sendo substituídos, estão sendo, né, foram ali naquele caso da linha de montagem, substituídos por robôs. Nesse caso, sabe o que acontece? Vamos lá. Qual é a diferença daquelas duas formas de montagem? Uma tem pessoas, né, uma tem trabalhadores, na outra não. Quais são as vantagens? Né? É porque o produto ele vai diminuir o risco de perdas, de refugos, de erros, e ele vai se aproximar o mais próximo possível da perfeição. Isso é chamado de toyotismo. Olha ali, gente, ele vai ser aplicado no Japão na década de 70, e essa utilização da mão de obra, né, da mão de obra não, do uso do trabalho de automação, de robôs, ele tem por esse objetivo, é chamado de toyotismo e aplicado na fábrica da Toyota. Olha a imagem que nós tínhamos visto ela de outro ângulo, toda a montagem do automóvel somente feita por robôs. Isso nós vamos chamar de desemprego estrutural. Vai provocar um desemprego estrutural. E o que é um desemprego estrutural? É aquele que nós vimos, quando o emprego é substituído pela introdução de novas tecnologias. E essas novas tecnologias, aqui observando aquela imagem, essas novas tecnologias, a máquina vai executar em função de menor tempo e maior nível de qualidade, o que uma pessoa fazia com menor custo. Gente, mas aí é bom que a gente analise uma coisa. Criou-se as máquinas, certo? Mas também funções. Existem os operadores de máquinas, existem os profissionais que fazem manutenção, existem os engenheiros, existem outras funções que produzem as peças dessas máquinas, desses robôs. Eles não estão ali trabalhando para sempre sem a necessidade de manutenção, ou substituição, ou reparo. Então, pode desaparecer uma função, mas outra é criada em função dela também. Por exemplo, quando nós vimos ali os acendedores de lampiões, quem vocês acham que troca as lâmpadas? Quem você acha que trabalha com a área da eletricidade? O eletricista, o engenheiro. Então, outras funções surgiram. Dos aparelhos que nós vamos falar ainda, eles também passam por manutenção. E quem é que vai fazer? Pessoas que vão ter essas funções, e essas funções vão surgir junto com a criação desses aparelhos. Gente, assim como na cidade, o campo também vai passar por uma transformação tecnológica, que nós vamos chamar de mecanização. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês. Duas máquinas gigantescas, certo? E vocês imaginam que ela funciona como? Simplesmente como um motor de um carro, né? Que vai ter lá o condutor, volante, marcha. Gente, aquelas cabines ali, elas são todas tecnologia, tem ar-condicionado, tem um painel. Sim, eu costumo, quando eu tive a oportunidade de ver uma única vez as cabines dessas máquinas, e é algo assim fantástico. Eu falei assim, meu Deus, talvez pilotar um avião seja parecido com pilotar uma máquina dessa. Qualquer pessoa pode? Não. É preciso ter conhecimento específico, mão de obra especializada, tem que ter conhecimento. Então, quando a substituição da mão de obra do campo, né, um número muito grande de trabalhadores vai ser, passa a ser desnecessário quando se tem uma máquina dessa, uma colheitadeira, uma máquina que vai arar hectares, um número muito pequeno, né, um prazo muito curto de tempo. E quantas pessoas? Quem está conduzindo essa máquina? Mas quem é que vai conduzir essa máquina? Uma mão de obra especializada. Certamente essa pessoa tem o ensino médio completo e tem um curso. E não é um curso simples, tem que ser um curso, e esse curso de fato ser efetivo, aprendizado efetivo, porque não é simples, não é um simples computador. Essas máquinas têm computador de bordo. Então, essa substituição lá no campo também vai gerar o desemprego estrutural. Eis aí a migração. Tá? A migração, esses trabalhadores
que vão ter o seu trabalho substituído por essas máquinas, eles vão buscar emprego em outros lugares, eles vão para as cidades, eles vão atrás de outras formas de trabalho. Vocês estão percebendo, gente? Ela vem, né, pensando em alguns aspectos para facilitar, melhorar a vida das pessoas, mas é preciso, hoje, é necessário, é vital para a nossa sobrevivência, o conhecimento, o estudo, o aperfeiçoamento, você buscar outras formas. Tá? Não conheço, então eu vou conhecer. Eu não entendo, eu vou buscar entender. Eu não sei, então eu vou aprender. Não existe hoje na sociedade atual o eu terminei. Não terminamos. O tempo, nós vamos falar isso na nossa próxima aula, ele tem agido com uma dinamicidade tão grande que é impossível falar, eu já sei tudo. Não sabemos, sabemos muito pouco e é preciso avançar. Gente, falamos do transporte e não foram só os ônibus que surgiram e metrô e o trem hoje, né, com uma agilidade, uma velocidade, transportando milhares de pessoas por dia nas grandes cidades, nas cidades que têm esses meios de transporte. Como eu falei para vocês, com a guerra mundial, as duas guerras, e depois com a Guerra Fria, o investimento realizado por esses países foi muito grande. Isso vai trazer um fluxo de transporte, né? O fluxo de transporte vai modificar e vai encurtar não somente a distância, mas o tempo que se percorre passa a ser outro. Vamos ver esta imagem que eu coloquei para vocês. Vamos olhar juntos. Fluxos de transporte. Evolução da relação espaço-tempo no Atlântico Norte. Seria o Atlântico Norte, né, gente? É o Oceano Atlântico, o mesmo que nos banha, mas ali no hemisfério norte. Então, nós temos assim, ó, vamos olhar o mapa. Canadá, Estados Unidos, Nova York, Inglaterra, Londres, França, ali embaixo, continente africano. Nós temos ali na primeira flecha, né, um avião, uma espaçonave, avião, 1990, levava 3 horas. Vamos fazer de baixo para cima. Em 1950, levava-se 18 horas. 40 anos depois, 3 horas. Embarcação naval ali, 1900, 7 dias. 40 anos depois, 4 dias e meio. Olha isso! Esse fluxo de transporte, não somente em quantidade, mas em tempo, diminuiu pela metade o tempo percorrido e o mesmo percurso. Isso é a tecnologia. Eu estou dizendo ali, quando eu analiso aquela imagem, eu estou me referindo não só ao transporte, mas tudo que ele carrega em relação a mercadorias, a pessoas, a informações, meios de comunicação e a transformação na rotina da vida das pessoas. Isso é algo que, quando ele foi criado, era possível imaginar. Certamente, em dias atuais, aquele tempo que se percorria em 1940, ele vai ser menor. Falando sobre meios de comunicação, vamos nos referir ao rádio. Gente, vocês devem já ter visto. Se não viram, vão olhar comigo uma imagem muito interessante. O rádio, ele era praticamente o objeto de comunicação mais adorado entre as famílias. Ele era grande, volumoso, tinha um chiado. E o rádio, os programas de rádio, eles eram feitos ali ao vivo. E como é que era isso? Tinha auditório, não existia discos, não existia CDs, não existia toca-fita, não existia outra que tenha capturado a voz dos cantores e colocasse ali para que as pessoas ouvissem a música. Não. As músicas que tocassem naquele programa é porque tinha um microfone e o cantor estava lá naquele momento com uma plateia. Os programas de rádio tinham pessoas assistindo a gravação. Então, olha só essa imagem. Aparentemente, nós temos uma família e um rádio. Ele era ali o centro da atenção e as pessoas ficavam sentadas ao redor dele, ouvindo as músicas, encantadas, maravilhadas.
e as notícias. As notícias às vezes chegavam com mais ou menos até 2 dias de atraso. E era ali o meio de comunicação, era como as pessoas ouviam e sabiam sobre as coisas que aconteciam em seu país, em sua cidade. Havia também a radionovela, a descrição das cenas com efeitos sonoros, e as pessoas gostavam muito, apreciavam muito. E era um momento onde ninguém conversava, ninguém falava, apenas ouvia. A televisão também, primeiro o rádio, depois a televisão. A televisão, preto e branco, as imagens todas, preto, branco, cinza, nuances, certo? Eram aparelhos muito grandes, eles funcionavam a tubos. Essas televisões, com o passar do tempo, elas puderam... E as televisões, né, gente? Imagina, se o rádio era aquele centro de atenção, as pessoas viam, os vizinhos viam, sentavam ali junto. Quando as casas passaram a ter TV, a coisa funcionava do mesmo jeito. A casa que tinha TV em determinada rua, ela não servia só para os moradores. Algumas famílias abriam as janelas e as portas para que os vizinhos entrassem e sentassem ali para poder assistir aquele programa. Não existia essa diversidade, não. O que se oferecia, o que tinha na televisão e os canais que tinha na televisão, eles eram mínimos, eles eram um número muito pequeno. Vocês conseguem imaginar o que era a televisão? A imagem que se movia, as pessoas, ver a imagem das pessoas em movimento era algo fascinante. E quando veio a TV a cores, poxa, depois disso, nunca mais a forma de comunicação foi a mesma. Seguindo isso, vamos falar sobre a globalização. Você já ouviu falar sobre a globalização? O que é a globalização? A globalização, ela ocorre quando não há mais essa divisão, não existe mais fronteiras. A globalização não divide mais os países em blocos socialista, capitalista, os muros que dividem, eles caem, eles se rompem. Todos os países passam a ter um contato. Isso vem junto à internet. A globalização, ela vai viabilizar com o passar do tempo. E essa grande força da internet, todas as pessoas passam a ter contato real. Neste momento, você pode falar imediatamente com quem você quiser, através de uma mensagem de voz, por um texto, uma foto, um vídeo, com qualquer pessoa do mundo, em tempo real. Isso é o que vai tornar as distâncias algo inexistente nesse aspecto de comunicação. Um exemplo disso, as lojas de R$1,99. Essas lojas de R$1,99 conseguem abarcar dentro do mesmo espaço um número muito grande de produtos ao mesmo preço. E produtos vindo de outros continentes, de outros países. Olha esta imagem conhecida de todos nós. Todos nós entramos numa loja de R$1,99 e hoje ela traz uma diversidade, inclusive, né, de preço e de produtos e de propostas de comunicação. E, inclusive, a loja em si, com a presença de produtos de vários lugares diferentes do país e do planeta. Nós temos pessoas de outros continentes ali à frente. Gente, trabalhador, as tecnologias, tornou-se impossível dissociar, separar o homem da tecnologia ou colocar uma barreira entre os homens do nosso planeta. Encerrando esta aula, gente, hoje, atualmente, já faz um tempo, não é só hoje, as produções elas estão descentralizadas. Você pode consumir um produto, vou dar um exemplo, esta peça, esse aparelho, eu posso ter peças produzidas em vários lugares diferentes. E o que viabiliza que isso funcione? A propaganda que eu vou fazer a respeito do produto, a comunicação entre os vários lugares que fabricam as peças, a entrega dessas peças, o transporte dessas peças, a cobrança, a parte financeira, internet e os meios de comunicação extremamente efetivos, que funcionem. E a nossa comunicação imediata, propagada ali pela internet, como eu falei desde o início, controlando a distância e o tempo entre as pessoas. Veja bem, o que você vai levar sobre essa aula para a sua prova do Enseja, a respeito da relação do homem com todas as tecnologias, na forma de produzir,
na forma de se comunicar, na forma de se transportar, na forma de viver o seu dia a dia, na forma de se relacionar com as pessoas, a forma como nós estamos aqui nos relacionando. Você deste lado, assistindo essa aula, no seu tempo, qualquer lugar você pode estar com o seu aparelho celular, o seu computador, o seu notebook, o seu smartphone, o seu iPad, o seu iPod, enfim, o aparelho que você estiver usando, ou ouvindo a minha aula, ou apenas assistindo e vendo as imagens da forma que você aí decidir no tempo que você decidir. Isso é o homem, é a tecnologia e a globalização chegando até você no tempo que você decidir. Pessoal, bons estudos, respondam as perguntas, tirem suas dúvidas, faça o seu comentário, reveja a aula, converse conosco, invista no seu futuro. Sucesso e boa sorte. Até a próxima aula. Até mais.